Pai, que é, meu Deus, para te servir e te adorar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento este homem que serve nas tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, com ele, venha falar conosco, Pai, nessa manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, repreenda todo mal, Senhor, todo empecilho, meu Deus, repreenda tudo aquilo que possa querer impedir, Senhor, o agir do teu poder, Pai. Mas neste momento, Pai, nós te suplicamos, Senhor, esteja conosco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero saudar a todos que estão à escuta deste aparelho e até onde está chegando o som deste aparelho. Eu quero saudar com a parte do Senhor. Louvado seja Deus. Eu louvar a Deus por essa rica oportunidade de mais um dia Deus tem nos concedido para estar na rua da nossa cidade, nas praças, nas feiras, anunciando a Cristo, o Salvador, que Ele está voltando. Louvado seja Deus. Mas enquanto nós estamos anunciando que Jesus está voltando, é tempo ainda para arrependimento. Há tempo para aceitar a Cristo, há tempo para se voltar para a sua presença. E eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações, para nossas vidas, para nossa alma, que se encontra em livro de Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 40. Louvado seja Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 40, que diz assim a palavra do Senhor: esquadrinhemos os nossos caminhos, exprometemos e voltemos para o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Quando observamos esta palavra, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, observamos um dos maiores e melhores convites que alguém pode fazer a uma nação, ao homem, uma geração, é de se voltar para o Senhor, de vir para a sua presença e ser cheio do seu Espírito Santo. Quando olhamos esta palavra em Lamentações capítulo 3, versículo de número 40, qual ele vem dizendo: esquadrinhemos o nosso caminho, provemos e voltemos para o Senhor. A pergunta que é nesta manhã: por que esquadrinhamos o caminho? Por que temos que esquadrinharmos o caminho? A Bíblia diz em livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12, diz: porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deste caminho são caminho de morte. Irmão, eu quero que você entenda nesta manhã: há caminhos que parecem bonito, há caminhos que parecem perfeito, há caminhos que parecem bom, mas o final deste caminho, o caminho é a morte, o caminho da bebedice, parece bonito, parece bom, mas a Bíblia diz que o final deste caminho é a morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que a bebida, em livro de Provérbios, capítulo 23 e o versículo 33, a Bíblia diz: não se embriagueis com bebidas alcoólicas, porque ela traz um descontrole na vida do homem, ele fica saliente pro lado de mulheres estranhas. Isso é a palavra que diz. Mas é por isso que o caminho é bonito, parece bom, parece divertido, mas o final deste caminho também é a morte. A Bíblia diz em livro de Isaías, capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz dessa forma: aleluia, por isso o inferno se alagou e muitos estão descendo para lá. A Bíblia diz em livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, ele diz: não se embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Jesus não te chamou para viver nas drogas, na prostituição, para viver na bebedice, mas te chamou para ser cheio do Espírito Santo, para adorar, para fazer a sua vontade.
morte. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz, que a bebida faz um descontrole na vida do homem. O caminho pode parecer bonito, há caminhos que parecem bonitos, como o caminho do cigarro, mas o cigarro aperta o pulmão, o homem morre de tuberculose. O final deste caminho também é a morte. O caminho das drogas parece bonito, parece divertido, mas as drogas atacam o sistema nervoso, o homem morre de parada cardíaca. O final deste caminho também é a morte. O caminho das festas, das baladas, da prostituição destrói o corpo, e o corpo é morado do Espírito Santo. Aleluia. E qual é o caminho? E qual é a direção? A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 6, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vai o Pai a não ser por mim? Louvado a Deus. Jesus é o caminho que nos conduz para o céu. Jesus é o caminho singular que nos conduz ao Pai. Não há outro caminho, não há outra solução que não seja Cristo para nos levar para o céu. Louvado a Deus. Há caminhos que parecem bonitos, que parecem divertidos, que parecem bom. A Bíblia diz em livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero que você entenda esta palavra, que a Bíblia está dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. O que significa? Significa, meus amados ouvintes desta palavra, significa que para você ouvir a palavra de graça, para você ir para a igreja de graça, para você ir para o céu de graça, aleluia. Mas entenda uma coisa: para você beber você paga, para fumar tu paga, para se prostituir tu paga, para usar droga tu paga, aleluia. A minha pergunta para ti nesta manhã é: como os queres, amado irmão, e por dessa forma, desse jeito? E a minha pergunta para você é: por que pagar pelo inferno se o céu é de graça? Por que pagar pelo inferno se Jesus está te oferecendo salvação de graça? É de graça para ir para o céu, é de graça para ouvir a palavra, é de graça para ir para a igreja, é de graça a salvação, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário para pagar, amado irmão, essa dívida, para pagar a mim e a você o direito de entrar no céu. A salvação só é através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode nos levar à salvação. Ele é o único caminho que pode nos conduzir ao céu, através do arrependimento, de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos dependentes do Espírito para ir morar no céu. É só através de Jesus Cristo e de reconhecermos que somos pecadores. A Bíblia diz em livro de Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo 33, ele diz dessa forma: hoje eu tomo os céus e a terra e coloco perante ti, aleluia, perante a nação, escolhe para ti, coloco perante ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe para ti a vida, para que viva tu e a tua descendência. Jesus coloca uma escolha. Deus coloca uma escolha para o homem. Ele diz: escolhe a vida. Quando ele está falando da vida, quem é essa vida? Essa vida é Jesus. Quando está escrito lá em João 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje ele está dizendo: escolhe a vida para que tu tenha a vida tu e tua descendência. Ele está dizendo: escolhe a mim, que sou a vida, que sou o caminho, e que quem tem o Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Jesus Cristo que nos conduz ao céu.
É Ele que nos leva à salvação, através do perdão, quando nós reconhecemos e aceitamos a Cristo como Salvador, anegamos a si mesmo, vivemos conforme esta palavra. Jesus está voltando. A Bíblia diz em livro de João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Jesus não te criou para perecer. Jesus não te criou e não te chamou para perecer neste mundo sem Ele. Ele morreu na cruz do Calvário, mas não vai ir dando a sua vida, provando o seu amor para conosco, para que hoje estivéssemos aqui anunciando a palavra, dizendo que Jesus, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu. Jesus, Ele perdoa, Jesus justifica, Jesus purifica, Jesus salva, Jesus leva para o céu todo aquele que se arrepende. Aleluia. Através do arrependimento, Ele diz que Ele nos ama, Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. A Bíblia diz em livro de Romanos capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia expressa dizendo assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, afastados de Cristo, não queria saber dele, vivia no pecado, praticando o pecado, e Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua vida, para nos levar para o céu. O que nós merecia era morte, o que nós merecia era ficar nesta terra. Então nos prometeu o céu, prometeu voltar, prometeu nos buscar, prometeu nos justificar. Jesus nos justifica e purifica e leva para o céu. Aleluia. Todo aquele que se arrepende e aceita como Salvador. Aleluia. Jesus, irmão, Jesus, Ele tem promessa para a tua vida. Jesus, Ele te ama. Não importa o que você tem feito, tem cometido, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele perdoa. Eu quero encerrar esta palavra aqui nesta manhã, aleluia, dizendo aqui para você que Jesus, Ele te ama. Mas eu quero aqui dizer para você, aleluia, que existia um dia um cego à beira do caminho, e Jesus estava indo para Jericó. A Bíblia diz que quando o cego ouviu um barulho, a Bíblia diz que ele começou a clamar e perguntou quem é que passava por ali. E muitos disseram: é Jesus o Nazareno. Ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado a Deus. Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele parou. Só que ele não foi até o cego. Ele disse: traz o cego aqui para mim. Louvado a Deus. E muitas vezes eu fiquei perguntando: por que Jesus não foi até o cego e disse para o cego vir até ele? É porque a Bíblia diz, meu irmão, que o cego estava à beira do caminho. E quando chega em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho. Então entenda uma coisa, que quem está na beira do caminho, não tem como Jesus operar. Quem está na beira do caminho, não tem como Jesus salvar. Quem está na beira do caminho, não tem como Jesus abrir a visão espiritual. Jesus abre a visão, aleluia. Jesus salva é quem está no caminho. Certo a Ele, este caminho é Cristo, é Jesus de Nazaré. Não fique na beira do caminho. Nesta manhã é tempo de voltar para o caminho, de voltar para Jesus. Jesus, Ele perdoa, Ele te ama. Então não fique na beira do caminho, mas vem para o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu quero encerrar aqui com você citando esta palavra que está escrito no livro de 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: Deus não retarda a sua promessa,
ainda que alguns até importar, mas é loucando para convosco, não querendo que alguns se percam, mas arrependa-se. Aleluia. Entenda uma coisa, aleluia. Se você está achando que Jesus está demorando, e muitos dizendo desde quando eu nasci eu vejo dizer que Jesus vai voltar, mas não voltou. Eu quero te dizer que Jesus não está cartando, Jesus não está demorando. Jesus aí quem está sendo é paciente para convosco, para contigo, para que tu largue essa cachaça, essas drogas, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, para que tu largue a bebedice, o adultério, te arrependa, para que tu não fique aqui. Jesus está dizendo, estou sendo paciente para contigo, para que tu não te perca. Jesus, ele te ama. Jesus está voltando, mas ainda há tempo para arrependimento, há tempo para se arrepender e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero orar com você aqui nesta manhã, agradecendo esta oportunidade, agradecendo este momento, esta palavra que Jesus tem nos concedido, agradecendo por esse dia, por cada um dos meus irmãos que cantaram, que fizeram louvor, pelo pastor, aleluia, Julimar, que Deus venha continuar abençoando em nome de Jesus, aleluia. Eu quero orar aqui com você nesta manhã. Se tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador nesta manhã, eu quero orar por você nesta manhã. Se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, eu quero orar por você nesta manhã, aleluia. Aonde você estiver, não tem de vir até aqui, e se vem de você vir, venha correndo, eu quero orar por você. Mas se você onde está e quer aceitar Jesus e reconciliar com Ele, levante as mãos para o céu, eu vou orar por você nesta manhã, aleluia. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor e meu Deus e Pai que está no céu, meu Deus, quero agradecer a Ti, teu Pai, por esta manhã, por este momento, por estarmos aqui na Tua presença, nesta avenida, nesta praça, anunciando a Ti que o Senhor está voltando. Meu Deus, nesta manhã, meu Pai, abençoe a cada um que ouviu a Tua palavra, a Tua palavra fique guardada, meu Deus, em cada coração. Meu Deus, que o Senhor alcance os seus familiares, a sua casa, abençoe seus projetos, seus negócios, abençoe sua família. Olha para cada comerciante, abençoa seus negócios, seus projetos, seus sonhos, suas famílias. Abençoa cada um que está trabalhando, vendendo, comprando, atendendo. Abençoa a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Meu Deus, abençoe a cada um, meu Pai, que está, meu Deus, passando agora neste carro para o serviço. Cada um que está parado neste sinal, abençoa, livra dos acidentes, livra dos homens sanguinários, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoe cada obreiro, abençoe teus filhos que louvaram, abençoe meu pai pastor Julimar, Senhor. Continue abençoando o teu servo, o seu ministério, continue conosco, continue nesta manhã nos dando graça, nos dando vitória e nos guardando de pé da tua graça e do teu Espírito Santo. Se tem alguém agora te aceitando, está com a mão levantada para o céu, se reconciliando contigo, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, em nome de Jesus de Nazaré. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.